Olá, vou relatar aqui um resumo que eu fiz sobre as memórias de Emília, livro de Monteiro Lobato. O livro de Monteiro Lobato, Memórias de Emília, começa com a boneca de pano criada por tia Anastácia, a partir de uma saia dela, que de tanto falar em minhas memórias, decidi fazer um livro com suas memórias, mesmo não tendo muitas. Então a Dona Benta, a avó de Pedrinho de Narizinho, fica questionando a Emília sobre o que ela entende por memórias. E logo a boneca explica que são histórias da vida da gente, que tudo o que acontece na vida da gente, desde o dia do nascimento até o dia da morte, mas quando o escrevedor, ou melhor, escritor, sente que vai morrer, para a história e deixa o finalzinho sem acabar. Emília logo sente dificuldade em como iniciar suas memórias e chama o Visconde Sabugosa para ser seu secretário. E quando ele traz o papel, a pena e a tinta, Emília fica colocando dificuldade, se engasgando, cuspindo, né? Aquela parte lá, dizendo que só escreveria em um papel se for azul da cor do céu. E também cheio de estrelinhas. Mas, como no sítio não tem, podia até fazer ali no papel simples, né? O Sabugo explica para ela. E começa a Emília a ditar suas memórias, sendo escritor nesse momento Sabugo. Ela então pede para escrever tema, capítulo 1, e ainda pede para ele colocar 6 pontos de interrogação. Afinal, realmente é muito difícil fazer um texto, né? Imagine começar. Só que ele põe 7. Mas tudo bem. Tudo bem nada, ela fica colocando dificuldade em Sul de Sabugo, que já quer desistir de ser secretária. E a mais Emília é tão sabida, né, que acaba botando acaba fazendo, né? A Emília é tão sabida que até diz que a maioria dos escritores fazem isso. Usa a mão de um e depois ainda leva a fama de que fez tudo, né? Isso quer ser sabida. Todo mundo vai se levar e levar o crédito. Bom, nas memórias, depois dos pontos de interrogação, ela pede para escrever assim: nasci no ano de... Põe estrelinhas. 3 estrelinhas. Cidade de... mais 3 estrelinhas. Aí... E coloca assim: filho de gente desarranjada. Explica que colocou as estrelinhas porque tem muita gente mexeriqueira e isso atrapalharia todos os futuros historiadores. Veja lá, né? História da boneca. Como não tinha muito que escrever, os dois decidem, então, o Sabugo dá a ideia, né? Não, vamos contar alguma história que aconteceu, com que tal o anjinho da asa quebrada, né? Ela também gostou da ideia. E assim foram escrever, relatando também que essa história foi uma história A Viagem Rumo ao Céu. A Viagem ao Céu. E Emília raptou o anjo e chamou muita atenção do mundo inteiro, né? Quando descobriram que um anjo, né, do céu, um anjo perfeito, estaria ali. E veio da Inglaterra crianças, um navio cheio de crianças, parece que era 1000 crianças, do comandante Brown. Isso com a permissão do rei da Inglaterra, Eduardo VII. Mas a galerinha do sítio, com medo dessa monte de criança, todos vão quebrar o anjo, né, de alguma certa forma. E aí o anjo, que é chamado de Flor nas Alturas, né, ele é escondido por Emília. Enquanto isso, eles colocam o Visconde de Sabugosa como um anjo, né, todo de branco, com trigo, e ainda a asa meio torta, mas ela diz que é por causa da asa quebrada. E aí as crianças descobriram, né, descobriram que era falso, disseram que era um impostor e que ficaram chateadas, né, horrorizadas com aquele bicho estranho lá. Vamos linchar, vamos linchar isso tudo enquanto o almirante já estava sendo refém, né? Isso com uma ideia do Pedrinho.
estavam sendo como refém lá na sala da Dona Benta, né? E que nenhuma criança iria raptar o anjo. Só que a coisa estava feia. As crianças começaram a insultar o anjo sabugo, né? E já queriam lixar, maior coisa lá. Até que do nada entra na história o Peter Pan para acalmar e tentar resolver a intriga. E Pedrinho não quer ceder. Começa a discutir com ele. E depois, ao mesmo tempo que aparece Emília discutindo com Alice no País das Maravilhas. Também estava lá, Alice do País das Maravilhas. Também veio no anjo, veio também ver o anjo junto com as crianças inglesas. Que inglesas, mas falavam português. Isso porque parece que já estava sendo traduzido a ideia, né? Aí Pedrinho cede, conta a verdade, mostra o anjo realmente de verdade. Ele conta a história, o anjo conta a história dele, como vivia nas nuvens, até como estava vivendo e aprendendo com a Emília um monte de coisa interessante. Aí a Emília também ficou se gabando que ela estava ensinando ele. Aí depois surge do nada o marinheiro Popeye, que veio dos Estados Unidos com a intenção de raptar o anjo para levá-lo a Hollywood, veja lá, para ser estrela de cinema, enquanto também surgiu o Capitão Gancho, que também veio no navio escondido entre os marinheiros com a intenção de roubá-lo para render dinheiro em circo em Londres. Estranho, né? Os dois brigaram feio e quem venceu a luta foi Popeye, é claro, já que tinha comido o espinafre. Bom, depois os marinheiros de Wonderland lutaram com Popeye, mas também perderam e o almirante já estava sem saber o que fazer. Ele não era velho, né? Como é que ia brigar? Pois sabia que iria vencer também, então foi pedir alguns conselhos, né, para a Dona Benta. Até que a boneca Emília, ela teve uma ótima ideia: trocar o espinafre por couve. Então pediu que a tia Anastácia moesse, né? Pegou a couve para ela, pediu moe, que eu vou dar um jeito ali. E aí pediu até pro anjo trocar as latas, né? Enquanto que ela esperava o efeito, né, do espinafre parar. Quando parou, né, viu que dava resultado realmente e o couve não deu, né, como o espinafre era. Então teve uma briga lá, Pedrinho e Peter Pan começaram a brigar com o Popeye e aí deu certo. O almirante ficou muito agradecido, né, pela esperteza da Emília e aí prometeu uma recompensa e ela só quer uma caixa de leite condensado. Uma boneca de pano quis uma caixa de leite condensado, isso porque o prazer dela era pegar uma lata, furar de um lado e furar de outro para fazer um fio no prato. Era desejo dela, né? Bom, depois de 3 dias, as crianças voltaram com o Almirante Brown para a Inglaterra. O Sabugo mostra para a Emília que relê, né, a história e agora pede para falar do caso do Pedrinho, né, que queria saber o momento da partida, se o Peter Pan seria realmente Peninha. Isso aí foi uma outra parte, né, que ela decidiu escrever. Tem mosquito aqui. Aí Pedrinho escreve, né, num papel, só que ele achou o papel de sanduíche, tava com pressa, né, alguma coisa assim, e aí entrega pro Rabicó vai lá correndo. Isso enquanto tava já estavam partindo já o navio, quase, né? Então o Rabicó, ele sente o cheiro, né, da mortadela, o cheiro do sanduíche, e aí ele vai e come e esqueceu de ler, né, o que estava escrito. Então quando ele voltou de volta, não, besteira. Quando o Peter Pan, ele vai, não faz nada, né? Então como é que vai responder uma pergunta se não tem pergunta?
O Rabicó volta e fala para Pedrinho, e o Pedrinho fica irritado. E disse que o Rabicó fala assim, bom, a resposta foi nem que sim, nem que não. Né? E o Pedrinho fica irritado, dá um pontapé, 5 metros de distância, é lançado e coin, né? É um porco. Bom, nesse momento, o ponto da história, o Visconde já cansado de escrever começa a falar de Emília, que ela é sem dó, ela não tem coração, diz que a tia Anastácia ela vai matar frango enquanto todo mundo sai de perto, né, com medo, sei lá, triste, chateado com a morte do frango. A Emília lá que fica lá em cima, né? Bom, aí nessa parte a Emília descobre, o Visconde Sabugosa, ele deixa aparecer e ele tenta até falar outra história. Não, era certa vez isso. Aí a Emília, isso daí não tá escrito não, realmente, o que que tá escrito aí? Aí ela foi e viu, né, que tava lá dizendo que ela é uma tirana sem coração, blá blá blá. Aí ela, realmente, eu sou isso mesmo, não tem mais jeito, mas isso é culpa da tia Anastácia, porque foi ela que fez a gente assim e ela é a culpada de tudo. Inclusive, também ela é a culpada por ter, ainda chama ela de nega beiçuda? Fala sério. Aí, assim, ela é culpada de tudo, inclusive do anjo voltar, do anjo, porque o anjo ele curou, né, a asa dele, que estava quebrada. E a Emília pediu para a tia Anastácia cortar a asa dele. E ela falou, não, cruz credo, como é que eu vou fazer um negócio desse? Deus vai me castigar. E a Emília foi grossa as palavras, chamou ela de nega beiçuda. E ficou falando coisa. Aí Emília libera também, Visconde de continuar escrevendo as memórias dela. E ela começa mesmo a escrever o final, né? Dizendo como seria caso o anjo não tivesse ido embora. Inventa que estaria em Hollywood, na presença de Shirley Temple, fazendo uma performance de Don Quixote, onde Shirley seria a Rocinante, o Sancho Panza seria o anjinho, o Don Quixote o sabugo, a Emília o moinho. Moinho, nada a ver, né? Mas antes que terminasse, ela ficou afadigada, né? E aí chamou de novo o Visconde para dar continuação. E o Visconde, ele termina a parte dizendo que o Moinhão só queria ser, blá blá blá. E ela fica, quando ela vê, ela sai, depois volta de novo e ela fica, sai daqui de novo, não tá mais dando certo. Mas mesmo assim a história continua. Emília descreve ainda que ouviu Dona Benta contar a história de Dom Quixote, que ele ficou louco por excesso de bondade. E faz uma comparação com Jesus Cristo, dizendo que ele também foi um homem bom, mas seu resultado em querer salvar o mundo foi a crucificação, enquanto que os homens de sua época só pensavam em si para ficarem ricos e felizes. Dessa forma, Emília diz que Narizinha a chama de filósofa, mas ela até entende que quando Emília não sabia ler, né, era ela feliz, por não saber das coisas, e que quando aprendeu a ler, leu os jornais, livros, e ela viu a realidade do mundo e ficou triste com tanta guerra, com tanto desastre, com tanta miséria e sofrimento. E por isso que o único lugar no mundo que ela viu realmente que existe paz e felicidade é ali no sítio ali da avó. Assim, Emília termina falando da vaca moxa, do burro falante, do rabicó, a porteira, a pitangueira, a jabuticabeira, a tia Anastácia, né, que era uma ignorância em pessoa. Ela gosta muito dela, realmente, né? Fala mal, mas ela gosta. Mas ela era sabida porque sabia todos os assuntos em relação a temperos e cozinha, e que não compreendia porque Deus fez ela nascer uma pessoa tão boa sendo preta como carvão. Tem até uma parte meio racista, misericórdia. Mas aí ela termina assim, mas as jabuticabeiras, amoras e maracujá também são pretos e ninguém os desmerece, né? E lá no céu não haverá diferença de cor. Aí foi uma parte boa que ela fez, que ela escreveu, né? Finalmente, né? E aí ela termina falando de Narizinho e Pedrinho, que eles brigam, mas é briga normal, de criança, mas no final eles são pessoas boas e realmente ela
ela os ama. Assim, escreve que já contou de tudo quanto sabia, já disse várias asneiras, realmente. Já deu sua opinião filosófica sobre o mundo e a impressão do pessoal de casa, né? O pessoal de casa, o Pedrinho, o Narizinho lá. E que resta apenas despedir do respeitável público, dando até logo. E que se gostar das memórias, muito bem. E se não gostaram, pílulas. Assinado Marquesa de Rabicó, Emília, 10 de agosto de 1936, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse foi o vídeo de hoje.